Se tem alguém que está pela primeira vez conosco aqui, bem-vindo, tá bom? Então a ideia que nós temos é de bater um papo da seguinte forma: a gente compartilha uma tela, né, com um assunto. Nós estamos falando sobre adoração na nova aliança, e é um Senhor, assunto que está relacionado aí diretamente ao âmago da questão do mundo religioso, né? Todas as religiões, o que elas propõem é uma ligação entre a pessoa e Deus. E a parte da relação com Deus, que é considerada mais íntima, mais profunda, é essa comunhão expressa na adoração, quando o adorador, né, se aproxima então do ser adorado para prestar a ele reverência. Essa é uma relação de muita intimidade. E é um assunto muito interessante, porque nós temos hoje no Brasil alguns milhares de religiões que têm nos seus atos e na sua maneira de expressar a adoração vários tipos de procedimentos diferenciados, distintos, né? Nós temos aí um movimento que começou ali no final do século XIX, que é chamado de pentecostal. Nós temos nos anos 80 o início do neopentecostalismo, né, que é uma renovação que houve ali. Nós tivemos aí também o início no século passado, aí, o início na Igreja Católica do movimento carismático, né? E aí essa renovação carismática ela foi evoluindo, migrando, e hoje também são meio que pentecostais, falam em línguas e assim por diante, essa veia do catolicismo, né? É chamado carismático, movimento carismático. Nós temos também as igrejas que são chamadas de tradicionais, né? Como por exemplo a Batista, a Batista que eu me refiro tradicional seria, só estou dando alguns exemplos aqui, a da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né? Os metodistas e assim os adventistas, que já passaram por algumas mudanças também. Os adventistas, por exemplo, eles eram bem exclusivistas, né? E eles eram assim bem separatistas e tal. Aí depois tiveram um grande problema doutrinário, houve uma renovação dentro do movimento adventista, e hoje eles são bem parecidos agora com o mundo evangélico no geral, né? Estão bem de roupa nova, no sentido de considerar todo mundo irmão e tal. Isso não era assim no passado, não, recente, né? E todas essas expressões de religiões que se dizem cristãs ou que usam o nome de Jesus, não é? Elas têm expressões de adoração, algumas em comum, outras próprias, pessoais, né? Inclusive algumas que são consideradas no meio teológico como seitas. É o caso, por exemplo, do movimento chamado de Mormon, né, o mormonismo, que tem lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, o templo, né, com o Santo dos Santos. Tem lá os que substituíram os apóstolos, tem lá os conselheiros, então os profetas também, e eles têm os templos, né, as sedes templárias deles no mundo inteiro, onde está a sede regional. Tem lá o Santo dos Santos, tem o Lugar Santo. Eles têm uma espécie de reprodução do rito judaico também, né? Então todas essas expressões são expressões religiosas de adoração. Mas agora o ponto é o seguinte: o ponto é o que é religião em relação à adoração e o que é cristianismo no sentido do que Jesus fala sobre adoração. Então, eu creio que é muito razoável que todos nós aqui pensemos o seguinte: se todas essas religiões que a gente cita como do meio cristão usam esse termo, que somos cristãos, né, o que pertence a Cristo, é óbvio que o que deveria acontecer era consultar o que Jesus fala sobre adoração, né? Até porque nós temos na Bíblia 3 estágios, 3 momentos distintos que vão demandar mudanças na adoração. Nós temos o período sem lei, que vai de Adão até Moisés. Nesse período sem lei, a adoração ela era um misto de algo empírico, ou seja, que a pessoa fazia espontaneamente, com algumas instruções que eram passadas pelos cabeças de famílias, porque Deus falava com os cabeças de família, né? Abraão, os patriarcas, né? José, Abraão, o próprio Moisés. Então, até antes de receber a lei,
vários procedimentos de adoração a gente consegue perceber nos textos de Gênesis, alguns em Êxodo ali e tal. Então é possível perceber. Por exemplo, nós vemos Jó, né, que provavelmente foi o primeiro livro escrito na Bíblia, que vai tratar do fato de que Jó, ele mesmo oferecia sacrifício para os seus filhos e filhas. Você vai ver que na lei já não podia, era proibido, né? Na lei só podia oferecer sacrifício os da família de Arão, né? Os levitas da família de Arão, somente os sacerdotes. Era proibido, era um pecado e morreria a pessoa que já na lei fosse oferecer sacrifício sem que este fosse um levita. Há uma exceção, né? Que é exatamente Davi, mas esse é um outro caso ali, Deus permitiu, há uma expressa permissão de Deus para Davi, senão ele teria morrido. Ele mexeu em muita coisa do templo, né, que só levita poderia, mas Deus permitiu isso e está escrito lá em Crônicas isso. Okay? Mas enfim, nesse período sem lei, existem vários tipos de adoração acontecendo. Depois que vem a lei, então Deus ele vai regrar o que ele considera que é ato de adoração. E quando se instala uma lei, precisa levar em conta duas coisas, tá? Duas coisas. A primeira é que uma lei ela vai manter ou vai aperfeiçoar práticas que existiam antes. Ok? E a segunda coisa é que a lei ela pode trazer coisas novas a partir de quando ela é sancionada. Então, quando Deus deu a lei para Moisés, por exemplo, o sacrifício de animais que havia antes, como Jó, por exemplo, também continuou na nova aliança. Mas o que Deus fez? Ele manteve os holocaustos, mas ele deu as regras. Ele até disse, por exemplo, que em certos rituais o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, não podia ter defeito e assim por diante. Então ele manteve, por exemplo, o holocausto, mas ele aperfeiçoou, entendeu? Ele deu regras. Tá? Agora, na lei você vai encontrar outros tipos de prática de adoração que nem sequer a gente sabia que existia ou que não eram praticadas antes da lei. Então são coisas novas. Então a lei ela tem esses aspectos. Primeiro, ela pode manter o que havia. Segundo, ela pode aperfeiçoar. E terceiro, ela pode trazer coisas novas. Agora, você concorda comigo que na questão do Velho Testamento, depois que Deus deu a lei para Moisés, não importa mais o que era antes? Por quê? Porque se alguém quisesse adorar a Deus agora da forma correta, ele teria que adorar através e obedecendo o quê? A lei, concorda? Não importa mais o que era antes, se Deus deu a lei. O que vai vigorar agora é da lei em diante. Então, os hebreus eles passaram a adorar, quando entraram na Terra Prometida, de acordo com o que foi posto na lei de Moisés. Ok? E a lei vai de Moisés até Jesus, tendo aí um período de transição. Então, quando Jesus então vem e cumpre a lei, agora temos uma nova lei. E nesta nova lei houve outra mudança na adoração. E esse é um ponto importante porque muitos evangélicos, muitos religiosos, eles usam o argumento de que Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, para justificar práticas de adoração. E isso é um erro, um grande erro usar esse argumento, porque nós não estamos falando de Deus, o caráter e a pessoa dele, nós estamos falando do plano dele. Deus não muda, mas o seu plano muda. O plano dele teve de Adão até Moisés sem lei. A coisa era falada diretamente com os cabeças de família. De Moisés até Jesus era lei. E já pronunciada que haveria uma nova lei, uma nova aliança. E em Cristo Jesus agora nós temos uma outra lei. Nesses 3 períodos que a Bíblia registra, claramente nós temos mudança de procedimento de adoração. Nós não queimamos incenso, nós não praticamos mais holocausto, nós não temos mais templo consagrado, templo de materiais físicos como madeira, pedra, tal.
Nós não temos mais sacerdócio levítico, a adoração mudou na nova aliança. Então, se eu e você hoje queremos adorar a Deus corretamente, em que aliança nós temos que buscar as informações para isso? Na antiga aliança? Antes dela? Ou devemos procurar agora na nova aliança? Essa é uma coisa muito básica, mas muito básica para um adorador saber. Mas o problema é que o mundo religioso, ele traz tanta mudança, alteração, nuances, que termina confundindo e ensinando pessoas, misturando as práticas, na verdade, dessas três eras, né? Do Velho Testamento, de antes do Velho Testamento, e querendo introduzir tudo isso no Novo Testamento, fazer uma mistura aí. E por isso nós temos, aliado a isso tudo, aliado a esse conceito de não buscar em Cristo, nós temos um agravante, que é a preferência, ou o achismo das pessoas que adoram, né? Dos pastores, das religiões. Eles acham que podem adorar a Deus do jeito que quiser, dançando e tal. E hoje nós temos algo que jamais imaginávamos, né? Que são os templos religiosos, as igrejas aí, né? Há uma onda de pintar o prédio todo de preto, né? É tudo preto. E lá é um palco com um jogo de luz, com coreografia, né? Como se fosse um espetáculo, um show mesmo, né? E tudo isso é chamado de adoração, né? Um cantor famoso ou uma cantora famosa vai fazer um espetáculo numa casa qualquer, ou num estádio de futebol, ou numa quadra coberta, num ginásio, e aí as pessoas pagam o ingresso para ir lá, e aquilo é chamado de adoração, né? Como se fosse requisito pagar um ingresso para ir ver um cantor que você gosta, que a pessoa gosta, e aí tudo que está acontecendo ali é chamado também de adoração. Então o mundo religioso, ele vai estabelecer como ato de adoração um monte de práticas, um monte. E como nós somos pessoas que somos tocadas e influenciadas, né, por conta do nosso empirismo, né, por conta dos nossos sentidos, né, ver, ouvir, sentir, se emocionar, a gente vai vendo essas coisas acontecendo, nós vamos nos dessensibilizando, acostumando, e quando menos esperamos, nós estamos usando expressões que o mundo religioso aí usa, estamos até sentindo ou praticando coisas que o mundo religioso aí pratica com relação à adoração. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E nós não somos diferentes do povo judeu, tá? Do povo de Deus lá, que se influenciou também com as culturas religiosas do seu entorno. E naquele caso, não eram que adoravam a Deus, não, adoravam ídolos. Agora, nós vivemos um fenômeno bem preocupante. A Igreja do Senhor, nós cristãos, que somos livres para adorar a Deus por meio de Jesus, da sua palavra, nós também somos pessoas passíveis de influência do mundo religioso. E precisamos tomar muito cuidado com isso tudo, né? Com o linguajar, com o sentido das palavras, as práticas, tudo isso precisa ser, nós tomarmos muito cuidado para não nos influenciarmos, né? E a nossa proposta nesse bate-papo é exatamente esclarecer muita coisa sobre as práticas de adoração, sempre levando para a comparação com o que Jesus e os textos do Novo Testamento colocam sobre estas práticas, tá certo? Então essa é a nossa, só quis dar um resumo de novo aqui do que é a nossa intenção. E aí eu peço que você desligue o seu áudio, né? E nós vamos compartilhar uma tela, vamos caminhar até um certo momento, aí a gente para e depois você pode dar sua opinião, concordar, discordar, acrescentar, perguntar, e aí a gente faz aquela troca, tá certo? Tudo bem? Antes de irmos, então, vamos ter uma oração. Então eu vou pedir aqui para o nosso irmão Sérgio, né? Se ele pode, por gentileza, fazer uma pequena oração. E, por favor, Sérgio, lembre da Dalva, essa moça que está confusa aí, que a Bia colocou, tá bom? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Senhor querido Deus e Pai Santo, mais uma vez estamos aqui para aprender a tua palavra e pôr em prática nas nossas vidas.
queremos te apresentar a Dalva, Senhor. Essa moça que está tão confusa, um dia já andou pelo teu caminho, Senhor. E nós estamos intercedendo por ela nesse momento, te pedindo que tu tenha misericórdia dela e mostre, Senhor, novamente, somente o teu caminho salva. Nós estamos aqui, Pai Santo, para aprender cada dia mais da tua palavra. E principalmente, Senhor, para colocar nas nossas vidas diariamente. Porque se não adianta nós virmos, participarmos e não colocarmos na nossa vida. Porque só assim, Senhor, nós sabemos que tu vai se agradar de nós. Quando nós colocarmos a tua palavra em ação na nossa vida. Te agradecemos pelo teu amor e pelo teu Filho que deste na cruz por nós. Amém. Amém. Muito obrigado. Ok, então eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu vou só ativar uns mudos aqui. Olá, Raquel, tudo bem com você? Bom te ver aqui. Tudo bom, Que graças joia. a Deus. Tudo Amém. bem. Eu vou ativar o teu mudo aqui, tá bom? Tá. Beleza. Vamos lá então. Ok. O último slide que nós havíamos passado, na segunda-feira, quando nós estávamos falando sobre a comparação de adoração, né, pagã com adoração cristã, foi esse. Né? Adoração pagã é uma negociação. Por quê? Porque quando você se afasta e olha os princípios da adoração pagã, daquela que não envolve o Deus da Bíblia, né, do Velho e Novo Testamento ali, então ela é fundamentada, é adoração a espíritos e assim por diante. Né? Ela tem um princípio que é de que o adorador ele realiza coisas ou faz trabalhos, faz promessas, né? Enfim, com o intuito de chamar a atenção da entidade, daquele ser espiritual, para que este ser seja favorável ao que ele precisa, que ele necessita. Então você já percebeu que mesmo no catolicismo, infelizmente, isso também acontece, né? Ou seja, a definição é: as pessoas procuram os centros, procuram os terreiros, procuram algumas religiões, porque elas estão precisando de resolver questões e princípios pessoais. Então, eu preciso de um trabalho, eu preciso disso, eu preciso de um amor, eu preciso de uma pessoa, eu preciso... E aí você pode colocar seja o que for. Então as pessoas vão procurando para satisfazer as suas necessidades pessoais, não é? Pessoais, e aí elas vão praticar certos atos de oferendas, de promessas, de votos, seja lá o que for, com a intenção de que aquela entidade, aquele ser, e até mesmo em algumas religiões cristãs, essa prática é feita com Deus, tentando chamar a atenção de Deus, como é o caso, por exemplo, de dar ofertas, né, vultuosas, no intuito de que Deus vai dar também, continuar dando mais para aquela pessoa, e mais, e mais, e mais, como se fosse possível manipular Deus. Então é uma prática de negociação. Eu estou aqui porque eu preciso de algo. O que eu preciso fazer? Aí alguém vai te dizer o que você tem que fazer, se é dar dinheiro na oferta, se é fazer um trabalho na cachoeira, se é comprar algumas coisas, se é fazer uma doação, seja o que for. E aí o centro de poder ou o sacerdote, a pessoa que vai intermediar, ela vai então te representar diante daquela entidade, para que aquela entidade, aquele ser, possa te devolver ou te dar aquilo que você está buscando. Isso é uma negociação, ok? Essa prática, ela é muito comum no meio religioso evangélico, tá? Muito comum também. Ela só migrou do paganismo para essas igrejas que fazem esse tipo de mercado, né? Com as pessoas, ok? E isso também está previsto no Novo Testamento.
Vários dos autores do Novo Testamento, inclusive o próprio Jesus, falou a respeito de que com o tempo a coisa só ia piorar, iam fazer comércio e assim por diante. E a outra é a adoração cristã. Veja como a adoração cristã é diferente da pagã. Porque na adoração cristã o fundamento é gratidão. Não tem outro motivo. Você não adora a Deus porque você quer dele alguma coisa. Na verdade, nós adoramos a Deus porque somos gratos por quem Ele é, pela pessoa dele. Ele é Deus, né? O que importa na adoração cristã é o reconhecimento de quem é Deus e é o reconhecimento dos seus atributos, do seu poder, não é? A maneira como Ele nos ama, ela é reconhecida por nós e nós somos gratos a Ele. E nesta relação de reconhecimento, de gratidão, a nossa parte é conhecer. É conhecermos o que agrada a Deus, conhecermos a pessoa dele. E aí nós realizamos os atos de adoração, de honra, de reverência a ele, exatamente por causa dele ser quem ele é e dos seus atributos, ok? Esse é o contexto, tá vendo? Não cabe na adoração cristã negociação. Você não chama a atenção de Deus, negocia com ele ou chantageia ele, ou seja como for. Não é esse o viés, tá? Uma coisa importante que nós vimos também em alguns slides anteriores, só para a gente relembrar, é que um conceito fundamental que também faz diferença entre a adoração cristã e a adoração pagã, ou adoração religiosa distorcida, é que Deus, para nós, ele está atrelado a um padrão ético, moral, que ele mesmo criou. A gente chama isso hoje de evangelho. Antes de Jesus chamavíamos de lei de Moisés. Então Deus, ele não pode fazer algumas coisas, porque ele mesmo decidiu e se limitou nisso. Deus não pode mentir, por exemplo, né? Deus não pode ser infiel, por exemplo. Então, por que ele não pode? Porque ele está atrelado a um padrão que ele mesmo, como ser magnífico, grandioso, estabeleceu. E agora, qual foi o padrão que ele estabeleceu, que ele colocou? É o Evangelho. Então, eu e você somos seguros, porque como Deus não muda o seu caráter, não mente, como ele é fiel, digno, então ele honra tudo o que ele fala, então nós podemos ter confiança, porque conhecendo o Evangelho, conhecendo Deus por meio de Jesus, na palavra de Cristo, nós temos segurança para adorá-lo. Nós sabemos quem ele é, nós podemos conhecer a pessoa, a personalidade dele, o que agrada a ele. Okay? Já na adoração pagã e na adoração cristã distorcida, essas entidades e até mesmo o próprio Deus, de forma errônea, ele é apresentado de uma forma diferente da do Evangelho. Entendeu? É apresentado como... Vou dar um exemplo bem típico, né? Muitas igrejas evangélicas, por exemplo, eles vão falar... Tem alguém com o som aí aberto. Tem um cachorrinho aí latindo. Ver quem que é aí. Alguém está com o som aberto aí, tá? Dá uma olhada se é você. Ok, então muitas religiões, então, elas vão... Eu até perdi um pouco aqui no que eu estava falando. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui. Você sabe que eu tenho duas coisas muito boas. Uma é a mente, né? Muito boa. A outra eu sempre esqueço. Então, aí fica no equilíbrio dessas duas. Mas, enfim. Estava falando sobre as religiões, né? Eu sei. Mas o que eu estava falando sobre as religiões, né? Esse aqui era aqui. Mas eu pego depois, sem problema, sem problema. Mas basicamente, então, nós cristãos vamos adorar, eu lembrei, vamos adorar a Deus por meio do conhecimento que a palavra de Cristo nos dá. Então nós temos segurança. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz o seguinte, ele diz, podemos nos achegar confiadamente ao trono, não é? Da sua graça, de Cristo, porque nós não temos um sumo sacerdote como no Antigo Testamento.
Pelo contrário, ele se compadece de nós, ele sofreu tudo à nossa semelhança. Então, ele sabe e conhece a nossa situação na pele, porque ele viveu assim. E, portanto, nós podemos nos achegar com confiança perto do trono da graça. Então, essa liberdade nós temos. Mas essa liberdade, ela não é uma libertinagem. Essa liberdade de chegar no trono de Cristo, de Deus, para adorá-lo, próximo, nós precisamos de Jesus para poder fazer isso, em dois sentidos. Não é só porque Jesus morreu por nós, mas é porque Jesus também deixou a maneira como nós devemos nos portar diante do Senhor. E se eu não conheço isso, eu corro o risco de entrar numa festa que era para eu ir com roupa formal e eu chegar lá com roupa esporte e eu não entro, certo? Então você precisa saber como é que funciona para entrar na presença de Deus. Se você estivesse na lei, no passado, você ia fazer isso por meio da lei de Moisés. Mas hoje, como nós estamos na graça, nós vamos por meio do Evangelho. Está entendendo? É muito simples essa questão. Então nós temos aí um ponto de partida. É como determinamos o que deve ser feito para agradar, então. Se a nossa relação é uma relação de gratidão, como é que nós devemos nos portar diante de Deus? O que nós devemos fazer em caráter de adoração para agradar a Deus? Não é? Então, como é que nós determinamos o que deve ser feito? Será que é a gente que determina? Né? Será que somos nós que tomamos a decisão de fazer o que a gente acha e pensa que é o melhor que vai agradar a Deus? Outra pergunta é como que nós determinamos se uma determinada atividade é de fato um ato de adoração? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas muita coisa que pessoas dizem que é adoração não é adoração. Porque não é o que as pessoas dizem. Conhece pela palavra, Alex. Exatamente, essa é a resposta. Essa vai ser a resposta. Ok? A outra pergunta é como é que nós determinamos o que é reverente e o que é irreverente? Reverente significa aquilo que é digno de reverência, não é? Deus, essa palavra reverente, reverendo, né? Reverendo é aquele que é digno de reverência. Ela só existe uma vez em toda a Bíblia e aparece lá em Isaías, quando Isaías vai diante do trono do Senhor e chama ele de reverendo. Ou seja, o Senhor é digno de reverência, né? Reverência no sentido de digno de adoração. É o que Jesus disse para Satanás: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Só Ele é digno de reverência, não é? Nesse sentido de adoração. Agora, existem igrejas que o pastor é chamado de reverendo, não é? Então, para você ver que o mundo religioso ele muda ou adota termos bíblicos, mudando às vezes o seu sentido, e isso também nós cristãos precisamos tomar cuidado com esse palavreado todo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, é isso. A resposta é sempre essa que o Sérgio falou, né? A resposta é sempre a confirmação nas Escrituras. Ou seja, devemos confirmar tudo isso, buscar o conhecimento nas Escrituras. Agora, a outra questão é, mas em qual delas? É muito comum mais os pentecostais e os neopentecostais buscarem no Velho Testamento grande parte da prática de adoração misturada com o Novo Testamento. Ok? Agora, isso os pentecostais, na verdade. Agora, os neopentecostais e as igrejas ditas renovadas, na maioria delas, elas fazem invenções, né? Elas criaram estilos de adoração, às vezes com base em um texto bíblico, como, por exemplo, Davi, quando a Arca da Aliança entrou, né, em Jerusalém, ela saiu de Gibeá e ela veio do acampamento para onde seria ali o templo. Davi dançou seminu, né? Mical, a filha de Saul, que foi dada a ele como esposa, vendo da janela ele dançando daquele jeito, o abominou, o desprezou, né? E agora, aquilo ali é usado às vezes como uma referência para dizer que na adoração nós podemos dançar na adoração. Só que isso é só afirmado em meados do século XX para cá. Você não vai ter nas religiões cristãs, desde sua origem no cristianismo, citação de danças nos cultos. Esse é um fenômeno criado recentemente no mundo religioso.
meados do século XX, ok? E hoje você já tem um aparato aí que parece um espetáculo, uma balada até, não é? Então essa transformação histórica que vem acontecendo com o culto, ela não para. Ela vai mudando e vai se aperfeiçoando e tal, mas essas são práticas que nem na Bíblia, Velho Testamento, e nem no Novo Testamento tem. Então tem uma linha de igrejas que hoje são as igrejas que mais crescem, né? São igrejas que foram fundadas de igrejas pessoas que saíram de igrejas tradicionais. Já estamos aí na 4ª geração de igrejas que tem 2, 3 prédios, né? Ou que se tornaram muito famosas, né? Então, sobretudo do século XX para cá, teve uma explosão de movimentos religiosos, de igrejas autônomas aí, e você tem de tudo. Você tem igrejas hoje que fazem franquia. Se você quiser montar uma igreja, você paga os royalties lá, faz o investimento e eles dão tudo, né? Você não precisa se preocupar. Dá a pregação, dá tudo, né? Você pode se associar também. Então, hoje virou um grande negócio, mas de uma forma muito mais corporativa e descarada. E o que acontece com isso? A adoração está presente, porque a adoração é o meio pelo qual as pessoas são pegas emocionalmente. Elas são comprometidas pelo fato de se sentirem ali, ou de se renovarem ali, se derramarem ali nos cultos, né? Então não é tanto necessariamente o bom estudo da palavra, é mais o que você sente, como você está. E aí surge, mais recentemente, não é? Todo aquele aparato tecnológico, literário do mundo coach, né? Isso é uma questão corporativa, começou no meio corporativo, isso também migrou para o mundo religioso, não é? É claro que o conceito de um técnico, de um coaching, né? A gente percebe que um irmão motiva o outro. O louvor, a adoração no Novo Testamento também é para instruir uns aos outros, motivar uns aos outros. Faz parte lá. Mas ao nível que as igrejas levaram isso, é um nível totalmente emocional, né? Totalmente desvinculado daquilo que é a proposta de Jesus no Novo Testamento, de uns aos outros. Okay? Então o mundo religioso hoje está muito... Né? Agora a gente vai buscar isso onde? Na Nova Aliança. Então, nesses slides, quando você tiver, eu não coloquei tudo, nem é uma coisa exaustiva, é só para tocar, né? E aí você pode abrir essa porta e depois você pode acrescentar os versículos que você quiser e fique à vontade. Tá? Aqui é apenas a questão do conceito sintetizado. Tá? Se quiser aprofundar mais, não tem problema algum, você pode. Mas, como eu já havia falado na introdução ali, houve mudança na adoração, mudança nas alianças. Mudou a aliança, mudou o sacerdócio, mudou a adoração. Né? Então, as práticas de adoração do Novo Testamento, algumas delas foram mantidas do Velho, mas outras foram aperfeiçoadas e outras foram deixadas porque novas vieram. Quando você tem uma mudança de lei, é isso que acontece. Ou a lei preserva algumas coisas que havia antes, ou a lei modifica em parte estas coisas, ou ela traz coisas novas, ok? Então você precisa ficar atento à nova aliança para poder saber o que mudou, o que não mudou e o que foi aperfeiçoado, tá certo? Então nós vamos ter umas palavras aí sobre a nova aliança que foram ditas ainda sob a lei. Lembra que Jesus viveu sob a lei, lembra? Então o que nós chamamos de evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são relatos posteriores desses homens, Mateus, Marcos, Lucas e João. No caso de Lucas, é uma pesquisa que ele fez, ele mesmo diz isso, porque ele não viveu a época dos evangelhos como cristão, né, não acompanhou Jesus, ele fez uma acurada investigação e ele entrevistou as pessoas que participaram lá, certo? Então, os 4 evangelhos foram escritos depois, retratando o período em que Jesus estava vivo, mas o período em que Jesus estava vivo, o que estava vigorando era a lei. Nós não podemos esquecer disso. Era a lei. E no Novo Testamento, nós temos basicamente 3 conceitos de ensino. 3 conceitos. O primeiro é: Jesus corrigiu a lei
ou melhor, Jesus corrigiu as práticas dos judeus com relação ao que a lei deveria realmente ser, porque eles estavam deturpando em muitas coisas a lei. E Jesus, ele respeitou a lei, viveu a lei, não ultrapassou nenhum dos mandamentos, e ele ensinou sobre a lei e corrigiu as pessoas da sua época sobre a lei. Então nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus mandou os leprosos que foram curados mandou o leproso que voltou, né, que foi curado, para ele ir até fazer a oferta, né? o templo e fazer a oferta lá para o sacerdote. Isso aí está na lei. Isso não quer dizer que hoje em dia, se alguém orar a Deus e for curado, ele tem que ir onde? Num templo lá para se apresentar ao sacerdote? Não, porque não existe mais templo e não existe mais sacerdócio levítico. Então mudou a lei. Então como é que Jesus mandou fazer isso? Ora, porque ele viveu sob a lei. Então ele tinha que praticar a lei. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que enquanto Jesus estava vivo, ainda sob a lei, ele ensinou muitas coisas que só iriam valer depois que ele morresse. Por isso a gente chama de Novo Testamento. Então muitos ensinos de Jesus também vão dizer respeito à nova aliança. Não era para valer naquele momento. Não era para valer. Inclusive, um dos motivos de que Jesus ensinou por parábolas era para que as pessoas não entendessem. Olha só que coisa. Por que não entendessem? Para que elas não antecipassem, né, anacronismo, não antecipassem aquilo que só poderia acontecer depois que Jesus morresse. Por exemplo, alguém poderia ser batizado em nome de Jesus antes de Jesus morrer? Não, né? O Espírito Santo só viria depois que ele morresse. Seria dado às pessoas. Então, Jesus, ele abriu algumas coisas para os seus discípulos mais claras, e para o povão ele abriu menos ainda. Algumas parábolas ele explicou pessoalmente para os discípulos, outras não. E quase nenhuma para o povão, para as pessoas que ouviam. Por quê? Porque era um ensino sob medida. Ele não podia fazer as coisas fora do tempo. Ok? Então, quando Jesus vai ensinar, por exemplo, no Sermão do Monte, lembra que ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Quando ele fala eu porém vos digo, ele está legislando. Ele está mudando o conceito para a nova aliança. Ele disse, ouviste que foi dito, né, fazer voto. Eu porém vos digo, aquele não façam voto nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Então, na nova aliança, nós não fazemos voto a Deus, jurar, né? Eu juro, Senhor, que eu faço um voto. Não, Jesus disse isso expressamente. Pedro também falou sobre isso, que nós não votamos. O nosso sim, sim, o nosso não, não. Mas você vai ver no mundo evangélico muita gente, muitos pastores, divulgando o voto, a prática do voto da antiga aliança, indo totalmente contra a sã doutrina. Falta de conhecimento. Ou tem o conhecimento, mas distorce para benefício próprio, né, para receber. Então, mas olha só que interessante aí. Algumas palavras sobre a nova aliança ditas ainda debaixo da lei. Jeremias 31 a 32. Olha lá o que diz o versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Bem, então fica muito claro que Jeremias já havia profetizado, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele havia profetizado que o Senhor Deus disse que faria uma nova aliança com a casa de Israel. Haveria uma mudança de aliança, não é? Então, o que Jesus veio fazer? Não foi exatamente cumprir a aliança antiga, a lei, e trazer a nova aliança, a nova lei? Ele não disse, nem um tio, nem um jota será tirado ou acrescentado da lei até que tudo se cumpra? Quando ele estava na cruz, ele não disse, está consumado, está cumprido, e aí ele morreu? Então nós cristãos
somos livres na adoração para adorar segundo Jesus. E precisamos do conhecimento desta nova aliança para poder nos aproximar de Deus e adorá-lo. Simples assim. Ok? Mateus 5,18. Lembrando que Mateus é evangelho, então Jesus estava sob a lei. Né? Diz lá: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Apenas repetindo o que eu já disse. João 19, 28 e 19, 30. 28 diz lá: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, fechado, para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. No 30, quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse está consumado, está está cumprido, terminado, está diretamente ligado com Mateus 5,18, até que tudo se cumpra. Entendeu? E é como se ele tivesse as últimas palavras dele: está cumprido, está terminado. E aí ele morre. Então a lei foi cumprida. E aqui ela tem o seu fim e cumpre o seu propósito. E agora vem a nova lei, a nova aliança. Então, se alguém quer ir até Deus hoje, só pode ir por meio de Jesus, não mais por meio de Moisés, nem por qualquer outro meio, né? Só por ele. Aí João 8,30, né? Esse versículo, esse texto aqui, João capítulo 8, qual que é o contexto? Jesus está ensinando no templo de Jerusalém, no Monte Sião. Está lá na frente, provavelmente no Pórtico de Salomão ou na escadaria do templo, ensinando uma multidão lá. E aí essas pessoas, elas estavam ou para entrar no templo ou saindo da adoração do templo, e eram judeus, ok? E estavam onde? Em Jerusalém, na cidade santa, o povo de Deus na frente do templo. E aí ele fez uma pregação, que você pode ler depois os versículos anteriores. Quando Jesus termina, chega num ponto da pregação, o texto diz assim para a gente: ó, ditas estas coisas, que coisas? A pregação que você pode ler depois, está lá antes. Muitos creram nele. Então, qual foi o resultado desta pregação que Jesus fez na frente do templo? Resultado foi: muitos creram nele. E a gente poderia vibrar: glória a Deus, né? A melhor coisa que pode acontecer com um pregador é quando ele prega para uma audiência que não é cristã e a maioria se torna cristão, né? Acertou em cheio. Nós poderíamos vibrar com isso, né? Os discípulos deviam estar empolgados porque muitos creram nele. Mas aí o que aconteceu no versículo 31? Então Jesus disse, pois, aos judeus que creram nele. Então Jesus chamou eles, né, que havia crido nele. Então, se Jesus estava fazendo uma pregação pública, no versículo 31, agora Jesus vira, porque ele vai falar com quem? Com os judeus que creram nele. A pregação agora não é mais pública, tá? Então, agora Jesus vai dirigir essas palavras apenas para aquele grupo que nesta pregação creu nele. Aí Jesus então diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aqui, meus irmãos, é uma dica para você estudar ou evangelizar alguém com relação a Jesus, com relação a seja o que for relacionado à vontade de Deus. Jesus está pregando para judeus na frente do templo, pessoas que estavam saindo ou entrando para entrar no templo judaico. Era o povo que se chamava povo de Deus, e ele agora prega, e essas pessoas creem nele. Opa, beleza? E aí Jesus direciona para esses que creram nele e vai dizer isso: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E aqui está a diferença entre um discípulo, vou dizer assim, com D minúsculo, para um discípulo com D maiúsculo. Aqui está a diferença entre um adorador e um verdadeiro adorador, um discípulo e um verdadeiro discípulo. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 31 coisas muito fundamentais aqui. Primeiro, ele condicionou.
Se vós, ou se vocês permanecerem. Então, ser um discípulo de Jesus, alguém se dizer discípulo de Jesus, está condicionado a uma verdade. Qual é essa verdade aqui? Permanecer. Ok? E isso já significa, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ter muito problema ocasionado por pessoas, por nós mesmos e pelo inimigo de Deus para a gente não permanecer. Entendeu? Então, o desafio aqui é você permanecer. No quê? Na igreja? Não é esse o ponto. Permanecer na palavra dele. Então, essa é a sua responsabilidade e a minha. Conhecer essa palavra para dela não se desviar. Essa é a garantia e a segurança. Se fizermos isso, Jesus diz, aí você será um verdadeiro discípulo meu. Então, aqui está a chave para todo o entendimento do que significa ser um cristão. É você conhecer a verdade e permanecer nela. Ok? Permanecer está exatamente nesse sentido de que é uma coisa ativa. Agora o 32 é um complemento que sem ele não tem como. Por isso que está um E aqui. Ó. E conhecer. E é uma conjunção. Significa que, da mesma forma que o primeiro, o segundo conceito aqui também está ligado. Né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, liberdade de tudo que não é verdade, de tudo que não procede de Deus, só acontece por meio do conhecimento da verdade. E esse conhecimento associado ao fato de que nele eu permaneço, que é a palavra de Cristo. Aí sim eu sou um verdadeiro discípulo. E aí eu posso me chegar até Deus. Está entendendo aqui a construção? A construção aqui é muito forte, é muito poderosa. Porque hoje em dia as pessoas vão dizer, não, mas se você se sente bem, mas se você gostou, aquela igreja é legal porque diz isso, diz aquilo outro. Não, peraí. O crivo para Jesus não é esse. O crivo aqui é permanecer na palavra, é conhecer a palavra, e aí você vai ter uma bênção, né, que é ser liberto. Liberto de tudo que não é verdade e tudo que não é palavra. Ok? João 15:9. Tudo isso ainda sendo falado na lei, tá? Durante a lei, vigorando. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E aí Jesus vai dizer no versículo 10 aqui algo fantástico, né? Só um minutinho. A porta estava aberta aqui. 15:9, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, olha que fantástico como Jesus ele constrói o ensino dele, tá? Como o Pai me amou. Então, você imagina como é que Deus amou Jesus. Aí Jesus fala para os discípulos, também eu vos amei. Então, o amor que Jesus tem pelos seus discípulos é o mesmo amor que Deus teve por Jesus. Okay? O padrão é repetido. E aí Jesus lança um desafio. Permanecei. O verbo aqui é ativo. Não é para a pessoa que está ouvindo praticá-lo. Não Jesus. A pessoa. Permanecei no meu amor. Então qual é a obrigação? Qual é o dever? Qual é o conceito, o desafio para eu e você como discípulo? Permanecer no amor de Jesus. Agora a pergunta é como? Como é que um discípulo permanece no amor de Jesus, como Jesus permaneceu no amor do Pai? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos. Nada mais é do que ele falando de outra forma o que foi dito em João capítulo 8, versículo 31 e 32. É só uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Se guardardes os meus mandamentos. Agora, note a construção aqui, ó. É para guardar os mandamentos de quem? Quem que está falando aqui? Quem está falando aqui é Jesus, ok? É ele que está falando. E ele está dizendo... Exatamente, isso mesmo. Ele está dizendo, se guardardes os meus mandamentos. Na verdade, aqui quem está falando é Jesus. E ele está dizendo que é para os discípulos guardar os mandamentos dele, meus, de Jesus. Permanecereis no meu amor.
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Agora fica bem claro aqui que há dois grupos de mandamentos aqui, ok? O primeiro grupo de mandamentos é os mandamentos de Jesus, que ele está dizendo para os discípulos dele para guardar os meus mandamentos, ou seja, os de Cristo. E o segundo grupo de mandamentos é o que Jesus compara. Depois do ponto e vírgula, é assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então veja, tem os mandamentos de Cristo, no A, né, na parte A do versículo, os meus mandamentos. E Jesus fala, assim como também eu tenho guardado, na parte B aqui do versículo, os mandamentos de meu Pai. Quais são os mandamentos do Pai? Onde estão os mandamentos do Pai que Jesus guarda? Na lei. O Velho Testamento. Os mandamentos são de quem na lei? Quem que deu os mandamentos, pessoalmente? Foi Deus. Deu para Moisés. E Jesus guardou ou não guardou os mandamentos do Pai? Guardou. Como é que Jesus provou que ama ao Pai e no amor do Pai permanece? Obedecendo. Como? Guardando os mandamentos do Pai. Agora, qual é a proposta que Jesus tem na parte A do versículo para os seus discípulos? Se nós, como discípulos, queremos permanecer no amor de Cristo, o desafio agora é de guardar os mandamentos dele, aqui expressos como os meus mandamentos. Então, na nova aliança, Jesus não tem problema nenhum em dizer que os mandamentos do Pai ele guardou, e observe como ele guardou, porque quem quiser ser discípulo de Jesus agora tem que guardar os mandamentos de Cristo. Então, nesse contexto aqui, é isso que está posto. Mas nós sabemos que quem foi que deu para Jesus os mandamentos? O Pai. Os mandamentos de Cristo são mandamentos de Deus. Jesus disse, eu não vim por vontade própria e eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 14 a 16, quando ele fala do Espírito Santo, da partida dele, que ele vai voltar para o Pai e tal, ele diz claramente que ele veio para falar tudo aquilo que o Pai disse para ele falar, que é a palavra dele. Então, os mandamentos de Cristo, nesse sentido, eles foram dados por Deus para quem? Para Cristo, por isso são de Cristo. Assim como os mandamentos que dados por Deus a Moisés na lei, também é chamado de lei de Moisés. É de Moisés a lei? Claro que não. É de Deus. Deus deu para Moisés. Os mandamentos de Cristo são de Cristo? São de Cristo. Por quê? Porque foi Deus também que deu para ele. Ok? Jesus não faz nada contrário à vontade de Deus. Só que a lei mudou. A aliança mudou. E nós somos desafiados aqui claramente a guardar que mandamentos? De quem? Da nova aliança. Percebe isso? Eu diria o seguinte... também, né? Vai ter muitas passagens. Aí você pode enriquecer esses slides, depois eu vou passar lá no grupo, né? Você pode colocar qualquer passagem que você queira. Tem muitas que a gente poderia. Eu me ative apenas às que foram ditas basicamente por Jesus. Algumas delas. Né? Por quê? Porque eu gosto de partir do seguinte princípio. Se há alguém que eu pararia para ouvir o que é correto ou não sobre o que Deus pensa, essa pessoa é Jesus. Então eu sempre parto do que Jesus disse, aí eu não tenho problema. Aí eu vou entender tudo que a lei e os outros textos dizem, porque você leva e compara com Jesus, aí não tem como você errar, interpretar errado. Entendeu? Alex, se você me permite, claro. Só fazendo um adendo aqui, no caso, por exemplo, estou lembrando agora de Atos 2,42, quando o Lucas ele fala que a igreja começou e ela seguia a doutrina dos apóstolos. Isso. Então, seria a mesma coisa, a doutrina dos mesma apóstolos coisa. que eles aprenderam com Jesus. Perfeitamente, perfeitamente. Então, lá você bem colocado, né? Tanto é que o Evangelho de Cristo não são apenas os 4. O Evangelho de Cristo é todo o Novo Testamento, né? Claro que tem umas cartas ali tão pessoais, como, por exemplo, Paulo escrevendo para Filemon, mas o que retrata são princípios ali que estão totalmente imersos no Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo, por exemplo, quando Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, né?
quando ele disse que havendo ciência passará, né, havendo línguas cessarão, será aniquilado, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que ele estava querendo dizer é exatamente isso. Ele sabia que Corinto não era o último livro da Nova Aliança. Ele sabia que haveria ainda escrituras a serem escritas, né, sagradas para o Novo Testamento. Então, naquele momento, naquela meninice da igreja, como ele mesmo disse, quando eu era criança, fazia coisas de criança, ele estava fazendo analogia, ele está querendo dizer o seguinte: essa fase que nós estamos agora crendo porque temos milagres e tudo isso, isso é a meninice da igreja. Quando vier aquilo que é perfeito, não é aquele é uma pessoa, é aquilo, né? Aquele não é um artigo definido do primeiro grau, se referindo a uma pessoa, é se referindo a uma coisa. Essa coisa que não é pessoa é a palavra escrita. Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, que era exatamente os sinais, os milagres, daquela maneira. Não que Deus não faça milagre hoje, Deus faz o que Ele quiser, mas daquela maneira, como estava lá posto, era um contexto completamente focado no início da igreja, profetizado e tudo mais. Então, Paulo está dizendo, o que é em parte será aniquilado. Não vai ser mais... Isso é meninice. Né? Quando você for adulto, é como olhar num espelho meio turvo. Você não se enxerga bem. Mas quando então chegar o momento, você vai se enxergar face a face. Não é? Esse é o conceito. Então, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela é plena. Ela tem tudo, como diz lá em João capítulo 20, né, Evangelho e tal, como diz também Pedro e outros autores vão falar sobre no Novo Testamento, que a palavra ela é perfeita, ela é equipada para deixar qualquer pessoa perfeito para realizar toda a boa obra de Deus. Nas Escrituras nós encontramos as palavras de salvação. Então isso se relacionando ao Novo Testamento, ok? Então isso é fundamental quando você for estudar com alguém sobre adoração, sobre qualquer coisa, para você definir a autoridade da palavra de Cristo na nova aliança, ok? Porque se você não tiver isso, aí onde passa um boi, meu amigo, passa uma boiada inteira. E é isso que o mundo evangélico faz. Mistura o Velho Testamento com o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, e aí faz o que ele acha que está certo e vai ensinando para todo mundo. Não tem o conceito da nova aliança. Então, a igreja do primeiro século, a gente percebe, o primeiro relato que Lucas dá, inspirado pelo Espírito Santo, sobre a primeira igreja de Cristo na terra, lá em Jerusalém, a primeira coisa é o verbo permanecer. Você viu lá? E perseveravam na, primeira coisa, doutrina dos apóstolos. Depois vinha a comunhão, porque a comunhão na igreja, ela é decorrente da doutrina, do ensino dos apóstolos. Por que não colocou ali na lei de Moisés? Por que disse ensino dos apóstolos? Porque o ensino dos apóstolos é o quê? É a doutrina de Cristo, é exatamente o Evangelho. Não é que os apóstolos ouviram de Cristo e modificaram, de forma alguma, eles repetiram o processo, por inspiração. E essa é a nossa grande necessidade hoje, é sermos guardiões dessa verdade, dessa palavra. Isso pode ser biblista, como alguns dizem, isso pode ser radical. Bom, então é isso, eu lamento, né? Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Se isso é ser radical, que rotulem, não é? A Igreja de Cristo ela é muito fria na adoração, né, e tal. Bem, se você conhecesse os princípios espirituais da adoração, você iria entender o que é a adoração, como ela é, não é? Ela envolve um emocional nosso, sem dúvida nenhuma, mas ela não é um apelo emocional, muito pelo contrário, né? A adoração e para quem que ela é também, né? Não é para os homens, é para Deus. Não é para nós, é para Deus. Nós vamos ver isso. Mas desculpa se eu falei muito aí, viu? Mas vamos aproveitar aí. Mas alguém tem perguntas? Ou... Alex, a Júlia tem uma pergunta para ti. Ok, pode falar, Júlia. É assim, irmão. Quando uma pessoa chega pela primeira vez na igreja, participa do culto, vem de uma denominação, sim, não teve nenhum estudo, sim, né?
convidado por um irmão e Uhum. veio. Uhum. Como é que tem alguma recomendação, como a gente procede, coisa assim, que a pessoa vai ver que tudo é diferente, né? Isso. Eu vejo isso como uma grande oportunidade em vários sentidos. Mas, para ser mais específico, é por isso que na Igreja de Cristo nós temos sempre um anfitrião que vai preceder, vai informar a audiência sobre cada ato de adoração que está sendo feito. Agora, o problema é o que essa pessoa vai falar, né? Esse é o problema. Porque, veja bem, eu sou cristão há um pouco mais de 40 anos, ok? Eu não preciso de ninguém me intermediar para celebrar a ceia. Eu não preciso de ninguém me ensinar como é que eu oferto. Eu não preciso. Eu faria isso com outros irmãos sem precisar falar nada de alguém lá na frente, sem problema algum. Mas por que nós temos irmãos, como a Bíblia coloca lá em 1 Coríntios 14, por que nós temos irmãos que fazem isso? Né? Que vão lá na frente? Porque o Novo Testamento aponta para isso. Ou seja, é porque o culto é público. E num culto público, nós podemos ter pessoas incrédulos ou indoutos, como diz lá em 1 Coríntios 14. Se houver entre vós algum indouto ou incrédulo, indouto é uma pessoa que nem sabe por que está ali às vezes, ou não conhece, não tem conhecimento. Okay? Ou um incrédulo que também não crê, mas está ali, foi convidado. Então a gente percebe que no Novo Testamento o culto é público, porque lá em Corinto está dizendo que no dia do culto podia ter indouto ou incrédulo, então é de porta aberta. Até hoje, senão a gente fazia de porta fechada. Certo? Bom, se há a presença de indoutos ou incrédulos e também de novos convertidos, vamos supor que não ainda aprenderam tudo que deveriam sobre a sã doutrina, sobre a adoração, então é necessário que alguém vá lá na frente, antes da ceia, antes da oferta, antes dos... E faça o quê? Uma introdução. Essa pessoa, ele vai falar, olha, nós agora vamos reunir, vamos celebrar tal ato de adoração que significa isso e tal, e fala. Ok? O problema que nós temos é se esse irmão vai falar com coerência, está preparado para falar, vai dizer o que é necessário dizer, porque, sinceramente, os cristãos que já são maduros não precisariam de ninguém explicando o que ele vai fazer naquele momento. Não é? É apenas uma formalidade. Mas essa formalidade é necessária. Por quê? Porque Deus sabe que num ato de adoração pode ter indoutos ou incrédulos. Então eles são bem-vindos. Eles podem se chegar. Ah, e aí, eles vão adorar? Deus vai aceitar ou não? Não sei. Não sou Deus, porque a adoração é recebida por um só. É Ele quem decide se aceita ou não a adoração do incrédulo, não sou eu. A gente vai direcionar isso para Deus. Ah, e o visitante, ele pode ou não tomar a ceia? Não é? Bem, o máximo que nós temos de informação no Novo Testamento, que Paulo disse que recebeu do Senhor e também entregou para a igreja em Corinto, é que o homem deve examinar a si mesmo e aí comer do pão e beber do cálice. Então, se um irmão está indigno e ele toma, você não tem como saber. Então você não pode proibir também o irmão que vai tomar, porque é ele que tem que decidir. Enfim, se nós fôssemos proibir um visitante de tomar a ceia, deveríamos ser coerentes e proibir ele de cantar também, proibir ele de ofertar também, proibi-lo de participar dos demais atos de adoração. Ok? Então, o culto é de portas abertas e vai quem quer. E adora quem quer. Nós estamos ali para fazer uma ministração do povo de Deus. E pode acontecer que esses visitantes, vendo isso, faça como Paulo disse, constate que realmente Deus está com vocês. E aí vem a oportunidade, Jura, que é da gente dizer para ela por quê. Ah, na sua igreja como é que é lá? Lá na igreja que você frequenta. E é muito diferente. Lá a gente tem bateria, a gente tem isso, tem aquilo, a ceia. Como é que é a ceia? Então você deixa ela contar. E aí depois você fala, você não gostaria de conhecer como é que a Bíblia diz como que deve ser? Eu entendo, sinceramente, eu entendo que o grande viés para evangelizar
pessoas hoje, sobretudo o mundo religioso, evangélico, seja cristão, não é afirmar que Jesus morreu para nos salvar e que ele é o Filho de Deus. Porque isso eles sabem. Todos sabem. Eu entendo que é desdoutrinizar o que está errado para doutrinar o que é certo. E a adoração é o coração disso. Porque para uma pessoa ser recebida por Deus, ela deve fazer isso por meio de Jesus, por meio da palavra, como a gente já viu. E essas pessoas estão fazendo isso de uma forma espontânea, mas totalmente fora do que a palavra diz. Então, se ela realmente ama a palavra de Deus, se ela tem ouvidos para Deus, então ela vai ouvir o que você tem a dizer sobre, olha como a Bíblia diz sobre isso. E aí você vai ver pessoas corrigindo a sua vida, corrigindo as suas práticas, para ser simplesmente cristão. Então, Jura... O Alex... Oi, Luísa. Espero ter ajudado então, você. Oi. Desculpa o barulho aqui, a música, eu estou no restaurante. Tá. Não seria interessante, assim, antes da ceia, quando você leva um convidado, Sim. Você falar com amor Sim. sobre o que é a ceia, como ela é feita, por que isso é feita, Sim. porque aí ela vai decidir se deve tomar ou não, se você tem uma boa explicação, né? Mas porque ela vê todo mundo tomando, ela quer tomar também. Mas é exatamente isso que o anfitrião, que a pessoa, o ministro, né, a pessoa que vai ali dirigir a ceia, ele deve fazer. Ele deve considerar que há ali visitas e ele vai explicar para quem? Para os cristãos de 20, 30 anos de igreja? Não há necessidade. Ele vai explicar porque ali existem doutos e incrédulos. Então, eles precisam saber o que vai acontecer. Agora... Acho que Oi. Seria importante ali, Alex, por exemplo, sempre citar 1 Coríntios 11, 27 a 29, que dá toda a explicação ali. Claro. Para te participar ou não. E daí tu aproveita o versículo e já fala. Sim. Né? E daí a pessoa decide, né? Exatamente, Eu, todas as vezes que eu vou servir a ceia, eu faço questão de explicar o que é, mostro ali o versículo. Aliás, nós nos reunimos para cultuar a Deus solenemente no primeiro dia da semana, porque que ato de adoração está incluso o dia como sendo um dos requisitos? A ceia. Eu diria assim, o motivo pelo qual nos reunimos para cultuar no domingo era que os cristãos iam cear. E aí veio os outros atos de adoração. Você percebe isso exatamente na construção do culto durante o Novo Testamento. O culto ele foi sendo aperfeiçoado com os apóstolos ainda vivos. Ok? Você vai ver lá em Corinto que havia mais de um pregador, 2 ou no máximo 3 poderiam pregar. Eu já estive em cultos que 2 ou 3 pregaram, cada um pegou 10, 15 minutos. Hoje em dia, se fizer isso, talvez alguns irmãos estranhem. Como é que pode ter 2 pregadores num culto só? Né? E está no texto bíblico. Então, nós vamos tomar cuidado, porque às vezes nós transformamos o próprio culto numa estrutura muito parecida com a estrutura de denominações. Por quê? Porque nós fazemos aquilo como um rito, como algo repetitivo. E não é algo muito vivo, muito diferente do que as denominações no geral, o mundo religioso no geral faz. E nós da Igreja do Senhor precisamos fazer isso com muita excelência, ter muito cuidado na adoração. Tem um padrão, né, Alex? Não tem um padrão. Tu pode fazer uma oração e já começar com a coleta, né? Isso. A gente não tem na Bíblia um padrão da ordem, da sequência. A gente importante fazer todas as partes, né? Exatamente. Mas a gente tem toda a orientação para fazer, na essência, o que cada ato precisa e como ele deve ser feito. Isso a gente tem. A gente não tem lá o horário, mas a gente tem o dia. A gente não tem a ordem em que esses atos são realizados, mas a gente sabe quais são as 5 partes do culto, né? Orar, cantar, celebrar a ceia, oferta, pregação, isso a gente tem, não é? Então, nós temos a condição e até podemos inovar. Alguns talvez fiquem um pouco impactados com essa palavra, mas a questão aqui é inovar. Quando eu digo, se alguém, por exemplo,
se uma congregação quisesse fazer um culto de madrugada, estava errado? Né? Ó, vamos ter um culto domingo às 3 da manhã, né, do domingo. Ninguém poderia dizer, você poderia dizer assim, puxa, os irmãos estão exagerando um pouco no horário e tal, mas não poderia dizer que está errado, não é? Então, a culto da madrugada poderia ser uma inovação, isso. Então, inovação que eu digo não é trazer coisas novas que não existem, é a questão de nós entendermos que existem aspectos culturais também, ok? Por exemplo, se você vai em algumas regiões da África, não são todas, porque a África é muito grande e tem muitas culturas tribais, mas nós temos uma igreja de Cristo numa etnia na África chamado Arape. Missionários foram lá e a aldeia inteira dos Arapes se converteram. E eles têm uns cortes no lóbulo da orelha bem grandes, sabe? Então, esses irmãos nossos, eles se reúnem debaixo de um pé de manga, né, lá. E quando eles cantam, é da cultura deles eles se movimentarem quando cantam. Isso a gente já tem essa natureza, né? Quando a gente ouve uma música mais assim, a gente já fica meio... Porque é da natureza humana, só que eles é cultural. Então, quando eles vão cantar, eles cantam com movimentos, assim. Aí vai você ou eu lá visitar e a gente fala, tá errado, peraí, vocês estão adorando errado, não é assim, porque na Bíblia não está escrito que balança o corpo, né? Mas se você prestar bem atenção no Novo Testamento, você vai ver que o nosso corpo, ele também é uma expressão de adoração. Por exemplo, Jesus orou com o rosto em terra. Alguém aqui dessa audiência já orou de bruço com o rosto virado para o chão, deitado no chão? Acho que não, né? Mas Jesus orou. E teria algum problema se alguém orasse assim? Não tem. Jesus orou com os olhos abertos, olhando para o céu, quando ele, por exemplo, fez a oração para a ressurreição de Lázaro. Levantou os olhos para o céu e disse, né? Nós oramos numa postura que foi nos colocada do catolicismo, que é a mão juntinha, aquele coisa, e fechar os olhos para se concentrar. Tudo bem, tem toda essa argumentação aí. Mas nenhuma pessoa que orar olhando para o mar, olhando para a natureza, olhando para um pássaro, quer dizer que ele está errado fazendo assim, ok? Jesus se ajoelhou. Ajoelhar não era hábito do judeu, sim, mas não era um costume deles. Sim, é isso que eu estou dizendo. Exatamente isso. Qual o erro deles orarem de joelho, com o rosto em terra, com o olho aberto? Então, agora se orar eu souber... deitado, orar deitado. Ou dirigindo o automóvel, pensando o tempo todo, né? Em oração, falando com Deus em oração. Então, existe oração... Ajuda a hora caminhando. Pois é. Você está entendendo que muitos mitos que nós temos, que estão relacionados às vezes à adoração, são mitos que são, na verdade, mais culturais do que qualquer outra coisa? Porque quando você vai para a Bíblia, você vai ver que, na verdade, a informação está lá. O conceito está colocado lá. Pode mudar um formato aqui, o outro ali e tal, mas nada que seja contra a sã doutrina, entendeu? A disposição dos prédios que nós temos. Quem disse que o formato, o layout de prédio de igreja é um olhando a nuca do outro? Um banco atrás do outro. Essa é uma dinâmica escolástica. Mas ela é recente na história, porque a maneira que se ensinava era sempre em círculo ou semicírculo. Era você olhando os olhos dos outros. Uma vez, eu já fiz isso várias vezes, mas eu vou citar uma vez. Uma vez, por exemplo, lá com a congregação do São Bernardo, em Campinas, nós fizemos o seguinte, nós mudamos o layout dos bancos. Em vez de ser um atrás do outro, nós deixamos um corredor no meio e colocamos um lado de frente para o outro. O corredor estava no meio, mas todo mundo um lado de frente para o outro, né? É tipo escama de peixe, né? E aí e o pregador ficava não no púlpito, mas mais na frente, né? Quando o pessoal chegou, quando os irmãos chegaram, foi um pega, sabe? Foi um negócio assim e tal. Só que nós planejamos ficar ali uns 2 meses assim, né? E aí o tempo foi passando e todo mundo acostumou no final. Aí quando nós mudamos, no outro domingo que nós mudamos, quando o pessoal chegou, e reclamou. Vai mudar, né? Por quê? Porque o primeiro impacto
Como que eu vou adorar a Deus olhando para o rosto do meu irmão, da minha irmã? Olha só, a gente está tão acostumado a olhar a nuca das pessoas, no máximo é quem está do lado, que quando a gente canta um cântico, por exemplo, antes do culto, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Esse é um cântico de uns aos outros, né? Cântico espiritual, não é um hino, é um cântico espiritual. Por quê? Eu estou cantando para o meu irmão, certo? Então, ou aquele dê um abraço, aperte a mão do seu um sorriso irmão. só, sorriso Isso. aberto, sorriso Pronto, certo, isso. Como é que você vai fazer isso olhando para a nuca da pessoa? Não dá. Né? A gente tem que se mover, tem que sair do banco. Então, o culto do primeiro século, ele não tinha essa disposição que nós temos. Então, a adoração, quando Paulo diz à igreja em Éfeso, por exemplo, né? E aos Colossenses lá, Colossenses, ele diz: aconselhai-vos mutuamente uns aos outros com salmos, cânticos e hinos espirituais. Qual é o layout daquela congregação? Como é que eles estão reunidos? Será que isso afetaria a minha adoração hoje? Se eu fizesse, se eu orasse olhando um para o outro? Algumas igrejas nos Estados Unidos, elas são feitas de forma circular ou semicírculo, não é? Exatamente com essa ideia de você poder enxergar o rosto do seu irmão. Isso faz parte da adoração. A expressão do meu corpo, fechar o olho, chorar, levantar uma mão. Alguns irmãos, se eu levantar uma mão ou as duas mãos, vão ficar impactados, achando que, nossa, está exagerando, né? E tal. Então, nós precisamos entender que há limites para isso, não é? Mas também não há um conceito na adoração que você pode fechar, até porque, só eu já te passo, até porque o próprio apóstolo Paulo, falando já no Novo Testamento aos Efésios, disse para os homens levantarem mãos santas em todo lugar, e ali é um texto tipicamente relacionado ao culto, por exemplo, entende? Então, às vezes é uma questão mais cultural, nossa, do que propriamente liberdade na palavra. Fale, Bia. Então, eu queria pegar o gancho quando você falou da Igreja de Cristo ser muito fria, né? Você acha que não tem, assim, muito julgamento das pessoas? Por exemplo, eu vou falar pela 9 de julho, né? Eu lembro que na 9 de julho, assim, a única pessoa que conseguia falar, né, um glória a Deus e tal, era seu Abramo, né? E sem ser julgado. As pessoas falavam assim, é seu Abramo, deixa, tal, né? Mas, assim, eu acho que, às vezes, em algumas igrejas denominacionais, tem bastante isso. Tudo bem, exagero mexe, até às vezes. Mexe com o emocional e tudo, aí vai aquele exagero. Isso. Mas eu acho que tem certos momentos que você está tão envolvido, claro, né, que você está tão na presença de Deus, que você se esquece das pessoas, e você pode soltar, sei lá, um glória a Deus, amém, mas aí é como se desse um estalo, você lembrasse assim, nossa, onde eu tô, o que as pessoas vão falar, né? Então, assim, a minha pergunta é por que a Igreja de Cristo tem tanto isso, essa coisa fechada? São costumes, né? São costumes de como vem da nossa origem, sobretudo na nossa origem, naquela época, no ano, nas décadas em que os missionários americanos vieram para cá. Então, muitas das igrejas de Cristo, elas tiveram uma formação um pouco cultural dentro daquilo que foi trazido por quem nos trouxe a palavra. Eu não sou contra missionário, nem estou falando mal deles. Eu amo muitos irmãos missionários, morei já com família de missionário, então eu não tenho nada contra, tá certo? Missionário americano nenhum. Mas eu tenho que reconhecer que em parte de alguns costumes que não são errados, mas que nós temos por herança, tem a sua origem na educação, na cultura americana, em relação a como eles viviam o cristianismo deles lá, e trouxeram para nós. Então nós herdamos, sobretudo, essa questão de expressão, de não expressar o corpo, ou chorar, algo assim. E nós brasileiros, nós somos diferentes. A cultura brasileira é uma cultura muito espontânea, aberta, né? Culturalmente nós somos diferentes. Agora, em tudo nós temos que ter equilíbrio.
não é? Em tudo. Por exemplo, dar um glória a Deus é uma coisa, e todo mundo fica falando glória a Deus o tempo todo é outra. Então, os evangélicos, sobretudo os pentecostais, eles vão para um lado exagerado. Eu já preguei em algumas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, e eu já fiz essa experiência em loco, né? É só você aumentar um pouco o tom de voz e falar algo que nem merece um glória a Deus, porque não tem nada a ver, e as pessoas vão falar glória a Deus. Então esse glória a Deus é um glória a Deus sem conexão com o que está sendo falado. É a pessoa que tem o hábito de falar e até em momentos inapropriados falam, ok? É verdade. Eu já vi pessoas, às vezes, falando amém para umas coisas, você fala, como amém? Pois né? Não pode, não quero que concretize isso. Não quero que Deus faça, né? Mas a pessoa acaba falando. Agora, uma outra coisa, se a gente vai para o Nordeste... Isso, né? é isso que eu ia falar agora para você. Você vê que nós aqui, esses costumes são costumes regionais. Porque você vai ver no Sudeste e no Sul, igrejas que são comedidas, não tem tanta expressão com relação a falar alguma coisa, amém, glória a Deus, aleluia, ou levantar as mãos e tal. Já no Nordeste, e isso é muito cultural, o nordestino no Nordeste você começa a conversar com uma pessoa, daqui a pouco você está na casa dela comendo, tomando café, e ele está falando, fica aqui em casa e tal, porque é assim a cultura lá, não é? Então eles são muito mais expressivos, espontâneos, abertos, o clima ajuda, né? Tudo isso. Então você vai para o Nordeste, você vai ver uma diferença bem grande na maneira como eles lá cantam cânticos que muitos cânticos lá são os irmãos mesmo que fazem cânticos, vários. Cada congresso que tem lá tem trocentos cânticos novos lá que irmãos fizeram. Né? Então é uma cultura diferente. Agora, nós precisamos tomar cuidado, e eles também, porque isso tem um limite, sabe? Tem um ponto, né? Para não exagerar para um lado, nem exagerar para o outro lado. Né? Falar um amém, falar um glória a Deus, um aleluia, apropriado. Nossa, alguém está falando algo, você está envolvido com aquilo, você está vibrando, você fala, amém, meu irmão, é isso mesmo e tal. No Enoque é muito comum. Não era no passado. Mas hoje em dia, nos últimos 5 anos, 7 anos, você vê muitos irmãos, aleluia! Glória a Deus! Falando lá, dando uns, né, desses assim. Mas é cultural, não tem nada a ver com sã doutrina isso. Entendeu? Tá certo. Tá bom, obrigado. Tá bom, Bia? Posso falar, Alex? Voltando. Quem? Fala, Josildo. Josildo. Não... Eu troquei só para você ver, agora estou vendo vocês direito. Tá. Eu peguei o notebook aqui, que minha esposa estava dando aula, agora está tranquilo. Tá. Bom, Alex, desde o início eu queria falar, que vocês não estavam me vendo, desde o começo seu, referente aos cultos, sobre esse... Como é que eu falava para o pessoal? Desde do concílio, foi feito um rito, né, sacramental, que a Igreja Católica fazia, ou melhor, faz, e as igrejas protestantes ou evangélicas começaram a seguir o mesmo ritmo. Até porque você pode ver que o protestantismo começou do catolicismo, né? Exatamente. Então eu escuto muito isso. Qual a diferença da sua da minha? Porque você começou no catolicismo. Eu falo, realmente começou. Eu não sou contra. E aí eu explico que esse rito sacramental, para qualquer denominação que você vai, teoricamente é o mesmo. Leia-se, canta, depois alguém prega, depois leia-se, canta e oferta. Aí entra o que eu falei, oferta. Aqui na rua de casa abriram uma igreja, uma igrejinha. Aí está escrito lá o seguinte, eu não sei o nome da igreja, tá? Assim, reuniões da prosperidade, reunião dos empresários, reunião dos alunos e reunião das mães. Aí eu passei agora há pouco com minha esposa, nós estamos vindo na escola, ela falou, bem, quando é que é o culto de verdade aqui? E um detalhe, o único culto que eles têm, numa sexta-feira, é culto da prosperidade. Aí entra, quando você começou a falar do Antigo e do Velho Testamento, essa já é umas conversas que eu tenho antigas já, não digo na Igreja de Cristo todas, que eu não conheço todas, eu conheço algumas. Mas as outras denominações que eu visito, o pregador do dia,
eu já notei isso, já até falei a respeito. Eles pegam o Velho Testamento para falar o que você disse, o que interessa a ele ou à igreja. Principalmente na hora da oferta. Alguns vezes explicam que quando era lei era 10% e tal, outros nem isso não explica. Aí, Benzão geralmente fala para mim ficar quieto, porque eu gosto de interromper e corrigir, infelizmente, né? Ou felizmente. Aí o seguinte, eu noto assim, que os pregadores, eles usam o Novo e o Velho Testamento a bem próprio. Eles vão falar, vamos supor, igual o nosso amigo falou da oferta. Sabe, lá vai ver Atos, Coríntios e tal, só que eles não citam isso. E quando você fala até com um convidado sobre o que está escrito na Bíblia, ele primeiro precisa ver como é que está a Bíblia, porque ele nem sabe se tem Bíblia. E, infelizmente, os nossos dirigentes, eu digo os nossos em geral, tá? Sim. É claro que a gente exclui aí uma meia dúzia. É sacanagem. Exclui bastante. Que realmente levam isso a sério. Mas a maioria, infelizmente, posso até afirmar, eu posso até citar alguns, a maioria não usa devidamente a Bíblia. Então, essa é a minha observação e o que eu ensino, e às vezes tenho enfrentado até alguns problemas, né? Com as caras feias, né? Que nem eu já ouvi. Exato, porque algumas congregações ou irmãos, né, precisam se aperfeiçoar na ministração e na excelência do culto. E a gente tem visto que há, às vezes, um despreparo e a pessoa que está ali fala coisas indevidas, fala dela. Ter humor não é problema. Ter um certo humor não é... Ninguém está falando de ser sério, carrancudo, não é isso também. Mas a questão é de você saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo, por que você está fazendo. E quando colocar, e instruir. Né? E instruir para realizar a coisa corretamente. E o que eu vejo, às vezes, é um grande despreparo. E são irmãos, às vezes, muito antigos até na igreja, mas que falam coisas ou colocam certas situações que, em vez de levar os irmãos para a adoração, termina desviando a mente deles. Entendeu? Da adoração. Porque traz um tema... Cara, você tocou num ponto agora. No último encontro que nós tivemos no Nordeste que eu participei, e me convidaram, sempre me chamam para falar alguma coisa, e nós tocamos sobre esse assunto. É que fica assim latente que a pessoa que está lá pregando, não vou falar ensinando não, que nós estamos aprendendo, ninguém está aqui um professor, nem um formado, eu sou formado e não sou professor da igreja, de jeito nenhum. Eu digo assim, a pessoa não teve preparo, pelo menos um dia, 2 dias antes, saber o que vai falar. O rapaz começa a falar, vamos supor, do poço, a irmã lá tirando água. Em seguida ele já fala, é porque lá no sítio, e o pessoal vai no embarque. O pessoal embarca na conversa. Aí termina o culto, igual eu já conversei com alguns amigos, do que era mesmo? Eu falei, olha, eu acho que ele estava fazendo comercial para vender o sítio dele. Pode ser. Não tem o que fazer, entendeu? É uma coisa assim, sem pé. E Então- quantas ofertas que você falou, é só para terminar aqui, Tá. quantas ofertas, como eu já fui a alguns lugares, e eu escutei assim, olha, dois conhecidos, inclusive um usa um chapéuzão, que eu não vou falar quem é, aquele que tá assim, não vou falar quem é, tá? Ele começou a vender umas coisas lá, e falou, e começou a chorar de verdade, é porque nós estamos precisando, tá vendo esse templo, eu vou ter que penhorar. E o pessoal vai naquela que ele leu na Bíblia, e na verdade eu sei que ele não leu, porque eu estava falando, eu estava acompanhando na Bíblia, e o pessoal incrédulo, ou de boa vontade, ou má vontade, termina cedendo. E essa mesma pessoa que cede, depois, aí no dia seguinte, liga para mim e fala assim, ô Jô, você pode me ajudar assim? Olha, ontem eu estava, mas eu fui lá no culto, de princípio não é culto, é reunião. Aí eu ajudei lá, pô, e hoje eu estou precisando. Aí você fala assim, eu vou ajudar. Geralmente eu não gosto não, mas benzão é coração aberto, né? Vamos ajudar porque está precisando, mas eu falo assim, não faça mais isso. Porque realmente a pessoa, eles sabem induzir. A palavra correta é essa, você sabe disso. Induzir, né? O cristão que tem boa fé para isso. E só para fechar agora, o que você falou que a irmã falou, né? Que nós deveríamos ter na nossa igreja, eu falo todas, alguém preparado para receber os novos,
os recém-batizados, os enfermos e aqueles que estão com problema. Exato. Aí eu te pergunto, nossas igrejas têm isso? Pois é, não temos. É importante ter anfitriões ali. Se você tiver um anfitrião lá, ele vai falar de assunto que interessa a ele ou uma turminha. É isso que faz vários irmãos a não, como é que é? A não mais trazer problema ou querer conversar. É daí que nós vemos a necessidade de tratar a adoração, porque isso vai incluir vários aspectos. Então, hoje nós estamos batendo esse papo agora, né, e tal, já terminamos, por conta que começamos um pouco mais atrasado, então tem mais uns 3 minutos aí para terminar. Mas a ideia é da gente se fundamentar na palavra para depois nós tratarmos também das nossas próprias práticas. Eu estou até falando do culto para que a gente possa ver que isso é muito prático, isso está diretamente relacionado com as nossas práticas, ok? Mas tinha uma outra pessoa que ia falar junto com você, falou, alguém Alex? me chamou de pastor? Não... Alex. Obrigado, Alex. Oi, nada. Oi. Deixa eu ligar aqui. O que tu e o Josildo estavam falando é algo muito importante. Mas eu acho que, por exemplo, o que dava para fazer era uma escola dominical, antes do culto, para as pessoas novas e para aqueles recém-batizados, para dar todas as explicações, tudo. Faz parte. Eu acho que uma sala de novos convertidos e visitantes. Isso. Isso é fundamental. Todas as congregações deveriam ter pessoas preparadas para, chegando visitantes, eles serem incluídos numa sala especial. Né? Durante muitos anos eu fiz isso em congregações que eu passei e era um maior barato, porque a gente tomava café. Dá certo, né? Porque depois vai pro culto, né? Preparadinho. Exatamente. Vai pro culto já sabendo que está tudo que vai fazer lá. Isso aí. Exato. Isso aí. Parabéns, beleza. é isso aí. Paulo César agora. Oi, Paulo. Boa noite, irmãos. Boa Tá noite, dando para me ouvir? Sim. Jura? Tá Tudo baixo, bem, Jura? Paulo? Tá bom. Tudo bem. Olha, eu iria um pouquinho mais além de só a escola dominical, né? Claro. Claro. O visitante, geralmente, alguém o levou, certo? Certo. Essa pessoa tem que acompanhar de perto. Claro. É um irmão da igreja e tá ali fazendo um estudo. Isso mesmo. Né? Eu acho que isso é primordial, tá sempre acompanhando ali do lado, né? Tá fazendo os estudos e dar sequência. E motivá-los a estar numa sala como essa que nós estamos hoje também aqui. Isso, exatamente. Eu de São José dos Campos, São Paulo, você de Santa Catarina, o Jura do Rio Grande do Sul, né? Isso. O Josildo, o irmão Josildo, eu não sei de onde que ele é, de onde que é Guarulhos. Guarulhos, estamos pertinho aqui um do lado do outro, eu sou de São José dos Campos. Eu já estive lá, E eu acho que o ideal seria isso, né? Sem dúvida. Bíblia aberta e tal. Olha, grupos de estudo nas casas, escola dominical com sala específica para visitantes, acompanhamento com alguns irmãos, né, que pudessem... Vou te dar um exemplo prático, é funcional isso. A gente está falando de adoração, mas termina falando sobre coisas que estão correlacionadas, como foi a citação aqui da escola dominical aqui. Mas, por exemplo, né, é muito comum nas igrejas acontecer o seguinte: o visitante, alguém vai visitar lá a congregação, tal, alguém levou, ele pode até voltar uma segunda vez, ele pode até começar um estudo bíblico, e aí você vai ver depois de algum tempo e você pergunta, quem chegou aí na casa dessa pessoa? Alguém já foi na casa dele? Legal, gostei. Nossa, é isso mesmo. Demora. É isso mesmo. Cara, eu diria que tem pessoas na igreja que nunca ninguém assim, professor da escola dominical dele ou alguém da condução de alguma área da igreja, chegou aí na casa dessas pessoas. Ok? Então, por exemplo, a meu ver, uma congregação que tem presbíteros, os membros da igreja, eles deveriam ser divididos por áreas para os presbíteros, e os presbíteros deveriam, no mínimo, fazer uma visita que fosse por ano a cada um Alex, dos membros da igreja. Vou te dar um exemplo, tá, Alex? Alex, vou te dar um exemplo. Diga. Para os irmãos, na época que foram na minha casa, demorou 15 anos para ir 2. Ok.
E eu morava a 4 quadras da congregação. Ok. Pois é. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso, para a gente finalizar e finalizando, então é o seguinte. Nós não pensamos e não planejamos, não temos propósito para muitas coisas. As coisas vão acontecendo, às vezes. O culto vai acontecendo, tem um ritual e tal. Mas se você mover o lugar do púlpito e colocar ele no canto, vai ser um problema. Porque nós somos tradicionalistas e precisamos ter equilíbrio. Ninguém está falando aqui de radicalismo para exagerar para liberalismo, nem estamos falando de xiitas, né, radicais. Nós estamos falando de que há uma área de equilíbrio que nós podemos transitar sem que isso afete a sã doutrina. Se um irmão chegar no culto e ele fizer a oração dele de joelho, o que os demais vão fazer? Olhar para ele e dizer, nossa, como ele é radical. O irmão não pode ajoelhar, se ele quiser, por exemplo? Né? Então, estas questões precisam ser tratadas e trabalhadas nas congregações, nas nossas próprias vidas e mentes, porque estamos falando de um relacionamento vivo com Deus de adoração. Tá certo? Agora, alguém que não falou ainda, mas que está com o coração ardendo aí e quer falar alguma coisa? Eu queria falar, Alex. Oi, Márcio. Márcio. Sim, Márcio. Você falou eu achei muito interessante, né? Mas do que você falou no começo aí, você falou de desdoutrinar a igreja, isso, né? Da nossa igreja, de alguns irmãos. Não. Ou geral? Veja bem, sim e não, né? Não em que sentido? Nós, na Igreja de Cristo, temos estas práticas fundamentadas diretamente no Novo Testamento. Mas algumas destas práticas de adoração nós engessamos de tal forma que nós precisamos, nesse aspecto, desdoutrinizar essa cultura em nós. Agora, sim, no mundo religioso, totalmente. Porque o mundo religioso, a adoração está diretamente envolvida com o que você sente. Está diretamente envolvida com se você gostou ou não, se você está bem ou não, se você foi tocado ou não. E esse não é o viés da adoração. O viés da adoração é obediência à palavra de Cristo para saber como eu devo proceder na casa do Senhor, como eu devo chegar nele. E quais são os atos que eu devo fazer e como eu devo fazer. Nós vamos ver tudo isso ainda. Nós só estamos começando esse assunto. Né? Nós vamos racional, né, irmão? Isso, nós vamos ver cada um. Então, quando, por exemplo, eu vou estudar sobre a ceia do Senhor com uma pessoa de uma denominação qualquer, e aí a gente vai para os textos bíblicos e eu deixo a Bíblia falar, e quando eu estudo eu sempre leio o texto, peço para a pessoa ler, e eu faço as perguntas que a resposta está no versículo, não é? E eu peço para ela responder. Se ela não responde, eu falo, então vamos ler de novo, né? Até ela encontrar a resposta. Eu não fico dando a resposta para ela, entendeu? E aí ela percebe, puxa, mas é mesmo, né? Aqui está escrito que é o pão sem fermento e o suco da videira, o fruto da videira. Pois é. Então eu falei, então, você percebeu que se está dizendo que é fruto da videira, então você se sentiria bem se na sua igreja, lá onde você se reúne, quando os irmãos fossem se reunir para celebrar a ceia, fosse servido suco de goiaba? Você tomaria a ceia com suco de goiaba? Porque suco por suco pode ser qualquer suco, não é? Ela dizia, claro que não. Então eu pergunto para ela, por que não? Se é suco? Porque está escrito aqui, né, que é o suco de uva. Eu falei, então, mas também não está escrito que é o pão sem fermento? Porque se é qualquer pão, poderia ser também pão de torresmo, não poderia? Eu gosto de pão de torresmo. Então, ou a gente adota o padrão bíblico, ou a gente descamba. Agora, você vai ver que nas igrejas evangélicas, na esmagadora maioria, é pão puma, é pãozinho de padaria. Então, não existe o conceito de fidelidade ao que o texto está colocando. Mas isso é muito radical. Não, não é radical. É o que está escrito. Ora, se nós somos cristãos, nós fazemos o que está escrito.
Então, melhor então você ficar com o texto do que ficar com a inovação que vai além. Mas o pão sem fermento está no Antigo Testamento, né, Alex? Então, mas o que Jesus celebrou na ceia? Dizendo que aquele pão é o corpo dele. Era o pão sem fermento, né? No Novo tu não encontra, né? Que é o pão sem fermento. Não, você encontra quando Jesus estabelece, ainda na antiga aliança, a ceia do Senhor. Veja bem, lembra do que eu disse. Jesus viveu sob a lei. Tá, certo? viveu debaixo da lei. Mas ele fez duas coisas. Ele ensinou sobre a lei e ele ensinou sobre a graça. Só que o que ele ensinou sobre a graça só iria passar a valer quando a igreja começasse. Então, a ceia do Senhor foi instituída onde? Quem que instituiu? Quem que disse que era para comer em memória dele? Foi Jesus. Sim, e ele fez isso quando? Quando estava vivo. Então, ele fez isso na lei, debaixo da lei. Certo? A minha pergunta, acho que não entendeu ainda. Entendi. Eu entendi. O que eu estou querendo dizer é que a ceia do Senhor, ela foi... A pergunta, Alex, onde está escrito ali no Novo Testamento, porque eu não estou recordando que é pão sem fermento. Não vai estar escrito, Vai estar lá no Êxodo, né? Ah, então, no Êxodo tem. Mas o que eu estou falando, acho que você não entendeu. O que eu estou querendo dizer é que a ceia do Senhor, como ela deveria ser tomada, foi instituída enquanto a lei ainda vigorava para ser praticada quando a igreja fosse instituída. Você entendeu? Então, você não vai ver no livro de Atos em diante dizendo que a ceia é o pão sem fermento. Por que você não vai ver? Porque ela foi instituída por Jesus ainda quando vigorava a lei para ser celebrada depois que a lei terminasse. Então, é o pão e o suco. Ora, como que a gente come o pão e o suco? Porque Jesus instituiu. Então, a maneira e o que Jesus disse que era para fazer, a igreja repete. Embora isso tenha sido ensinado ainda debaixo da lei. Então, lembra bem, os ensinamentos de Jesus sobre a nova aliança, eles foram dados, na sua maioria, antes dele morrer. E uma outra parte... Lá no Êxodo já representava toda a Já representava a própria morte dele. Exatamente. E para concluir, a outra parte do ensinamento de Jesus foi dada aos apóstolos naqueles 40 dias que Atos capítulo 1 ele disse que Jesus ficou 40 dias, né, ainda ensinando, falando aos apóstolos coisas a respeito do reino. Eu entendo que, por exemplo, o presbitério e diaconato, você não vai encontrar nos evangelhos, né? Então, muita coisa do que Jesus ensinou aos apóstolos não estão nos 4 evangelhos. Você só vai saber quando? Na prática da igreja a partir do livro de Atos. Então, se os apóstolos falaram sobre a ceia, que era o pão e o vinho, e eles fazem a referência como o Senhor ordenou, e aí você vai ter isso, Paulo dizendo, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ora, o que ele recebeu do Senhor que os outros também receberam? O pão sem fermento, o suco de uva, não é? Vai estar incluído lá em Êxodo, vai estar incluído a ervas amargas, né? Mas está escrito em memória de mim. Júlio, aqui em Mateus 26, eles preparam a ceia e está escrito no primeiro dia da festa dos pães, sem fermento. E o pão que ele preparou foi esse, o pão sem fermento. Exatamente. Então, em Mateus 26, 17. Foi esse o pão que Jesus abençoou. Obrigado, Luiz. Foi esse o suco. Paulo. Né? E ele falou isso ainda dentro da lei vigorando, mas já era para a nova aliança. Porque a igreja vai praticar exatamente isso depois que a igreja começa. Quando nós formos... A gente salta lá para 26 de Mateus e... Isso. Quando nós formos... Mateus 26, 17, ele faz essa explicação. Exato. Quando nós formos estudar sobre a ceia do Senhor como ato de adoração, nós vamos ver todos esses detalhes. O porquê do domingo, o dia. Nós vamos ver o que representa de uma maneira muito interessante. Muito interessante. Beleza. Tá bom? Vai ser bem legal. Olha, vamos começar de uma vez, Alex. Vamos começar de uma vez. Não, mas sem estabelecer os princípios, você não constrói a casa.
Não tem como. Poxa, se não levanta. Não adianta. Tem que fazer os baldrames direitinho, né, irmão? Tem que fazer. Se a gente Tem não que fazer ali os fundamentar... baldrames, saber o que vai colocar ali em cada... Exatamente. Senão, quando chegar aqui... Eu queria fazer uma pergunta ali para o seu Sérgio ali. Sim. Pode fazer. Não, o seu Sérgio, o senhor escreveu aquela hora, era 1 Coríntios 11, 27 e 28, era isso? 27 a 29. 1 Coríntios 27 isso. a 29. Não, peraí. 1 Coríntios 11, é isso? 11. Isso. 11. 11, 27 a 29, é isso? 27, 28 e 29. Isso. Tá bom, obrigado. Ok. Obrigado. Bom, tudo bem, Márcio? Foi útil para você? Beleza, então. Então... É útil para nós todos. Muito bem, muito bem. Então, meus irmãos, eu creio que o nosso problema é tempo, né? Se pudesse, a gente ficava batendo esse papo aqui. O problema é que a gente ficava a noite inteira. Ficava, O Alex, Paulo ficou até meia-noite. Palavra verdade, de Deus, cara. eu sei. Bora. Mas acho que nem eu vou aguentar ficar até meia-noite. Palavra de Deus, aqui todo mundo vai cair, né? Isso. Mas escute bem, eu vou fazer o seguinte, eu postei lá no grupo o slide de 1 a 10. E aí eu vou aproveitar e vou postar agora a continuação, o 11, e vou postar um pouco mais, que vai ser o que nós vamos bater papo na semana que vem, e vocês já ficam sabendo. Vendo aqueles slides, aí a gente já discorre mais. Mas eu quis falar sobre o culto, embora a gente estava falando das alianças, apenas, só para reforçar, apenas para deixar de uma maneira, mostrar de uma maneira mais clara o quanto isso é importante para as nossas práticas e o quanto nós temos, às vezes, de costumes, né, e de culturas aí que trazemos, religiosa ou aprendemos na própria igreja, na própria congregação, que nos atrapalham. Só para finalizar, eu queria voltar quando tu estava falando de denominacionais. Sim. Que eram o pessoal dançando, a dança deles. Isso. Aquilo tudo foi criado para atrair os jovens. Exatamente. Originalmente, sim. Inclusive a inclusão de ritmos, né, na adoração do meio religioso, lambada, forró, pagode, todos esses A Assembleia estava ficando, por exemplo, muito velha, né? Isso, exatamente. Mas a Assembleia tem uns carimbó, tem uns ritmos que são bem aqui em Santa Maria tem até Assembleia renovada, cara. As meninas andam até de minissaia. Pois é. Mas olha, então se é para encerrar, vou encerrar com essa colocação. Veja como nós às vezes somos, né? Nós mesmos. Tem um cântico muito comum em acampamento, Igreja de Cristo, que é um frevo. Frevo é um ritmo típico do Nordeste, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Agora eu vou fazer isso em ritmo somente com pam-pam, que é o frevo. Pam 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 para pam 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 parará pam 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 parará parará. Isso é um ritmo de frevo. Ok? Então, assim, até mesmo algumas músicas que nós contamos como sacra, na época da Idade Média, o cantor cristão dessa época, que são cânticos da Europa, europeus, né, antigos e tal, eles eram considerados, algumas dessas músicas eram músicas consideradas de taberna, até. Alguns ritmos que a gente, para a nossa cultura, não parece assim... parece um velório, alguns cânticos, né? O ritmo de alguns cânticos antigos europeus. Mas para eles lá era o que havia, era o maior que havia. Se você assistiu uns filmes da época da Idade Média, e você vai ver como é que eram os bailes deles, nossa, você vai falar assim, que é isso? Isso é música de igreja. Entendeu? Tocada com órgão e tudo mais. Então, tudo isso vai influenciar a gente na adoração. Tudo isso. Alex, tem como vocês encerrar com uma oração, onde vocês orarem? Claro, podemos encerrar. Primeiro que a primeira oração eu perdi um pedaço, então eu quero. Então vamos pedir para o nosso irmão Paulo da Dida encerrar aí. Antes do nosso irmão Paulo orar, posso dar uma sugestão? Diga. Nós orarmos aqui um pelos outros, que eu acho que a gente está vendo bastante as lives,
Mas nós não estamos orando um pelos outros. Tá bom. Gostei, Sérgio, da ideia. Amém. Amém. Está lançado aí. Eu oro sempre, mas vamos nessa. Então, irmão Paulo, você pode finalizar com a oração e aí já ficam todos aquele abraço e até a próxima. Ok, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós somos gratos por mais um dia de vida, por tudo que nós fizemos nesse dia. Te agradecemos agora pelo estudo que tivemos sobre a Tua palavra, Pai. A forma que nós devemos adorar ao Senhor, Pai. Nos ajuda, por favor, abençoa o irmão Alex, Pai, que tem feito várias coisas, ó Pai, para estar nos ensinando a melhorar a nossa adoração, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dele, da sua família. Abençoa cada irmão, Pai, que tem participado desses estudos, ó Senhor, que o Senhor possa estar olhando para cada um de nós também, Pai, sem distinção. Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso e que, acima de qualquer coisa, Pai, nós possamos pôr tudo que estamos aprendendo sobre a Tua palavra em prática, Pai. Amém. Oramos pedindo, mas principalmente agradecendo pela Tua graça em Jesus, no nome dEle que oramos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, irmãs, que maravilha. Vou dormir bem. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Amo muito vocês. Amém. Tchau, Raquel. Estou louco para encontrar vocês Tchau, Virginia. Tchau, Regis. Valeu, Cláudio Félix. Marcos, Pedro. Valeu, meu irmão. Tchau, valeu. Boa semana. Luísa, todos aí. Boa Deus semana abençoe. Valeu a todos. Beijo no coração. Tchau. Xará.